Então tá. Gente, bom dia. Há 2 semanas, o Rogério falou um pouco sobre a história do catolicismo romano, ou do romanismo. Catolicismo e romanismo, eles se referem à Igreja Católica Apostólica Romana, mas é bom que vocês saibam ou se lembrem que, enquanto protestantes evangélicos, nós também somos católicos e apostólicos. Por quê? Porque enquanto evangélicos, nós também acreditamos na catolicidade da igreja, de que ela não está limitada a uma nação, a um grupo específico. Ela é universal. E também acreditamos que a fundação da igreja, ela está nos apóstolos enquanto pilares da nossa fé. A missão de pregar e ensinar a palavra de Deus vem diretamente dos apóstolos de Jesus. Grande parte do Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos de Jesus. Ou seja, a igreja tem seus pilares, inclusive é isso que o próprio Novo Testamento fala, nos apóstolos. Agora, nós não somos romanos, nós somos evangélicos. Então igreja católica, apostólica, evangélica. E o que isso significa? Significa que a nossa fonte de autoridade não está em Roma, mas está no Evangelho. Minha tarefa com vocês hoje é apresentar algumas doutrinas do catolicismo romano, e por uma questão didática eu decidi fazer isso à luz do que eu acredito ser o grande resultado da reforma, que é as 5 solas. Sola Escritura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente Cristo; e soli Deo glória, glória somente a Deus. Então, antes de entrar em cada sola, eu queria dizer que nós temos muitas coisas em comum com a Igreja Católica, algumas inclusive que são essenciais à fé cristã. E antes de eu mudar o slide e apresentar para vocês algumas doutrinas que temos igual ou bem semelhante com os católicos, eu queria perguntar para vocês, será que vocês conseguem pensar em alguma? Pensem aí. O que é que nós, enquanto igreja evangélica, tem em comum com a igreja romana? Nós temos, e muitas coisas. Então, vamos lá. Repete, Felipe. Ok, credo dos apóstolos. É isso que você está se referindo? Tá bom. Ok, vamos tentar ser bem específico. Ainda que pudéssemos falar, eu vou falar um pouquinho do credo daqui a pouco. Mas sim, a Trindade. Então nós cremos que existe um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e que não são 3 deuses. É um Deus que se manifesta, o que está composto nessas 3 distintas pessoas. Que mais? Perfeito. O nascimento virginal de Jesus. Que mais? Excelente. Que Jesus morreu e ressuscitou em prol do perdão para os nossos pecados. Que mais? Além do Felipe. Celebração da ceia enquanto memorial. Eu não conheço o suficiente da ceia católica para dizer que essa exatamente. Se você está dizendo, tá bom. O que eu posso dizer é que nós temos uma diferença significativa quanto aos elementos. Quem aqui nasceu num lar cujos pais eram católicos romanos? Levanta a sua mão. Ok, eu levantei porque eu também faço parte disso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês algumas que eu trouxe aqui, tá bom? Então, a Trindade, a unicidade de Deus, a gente falou disso. A inspiração das Escrituras, eles também vão dizer que as Escrituras são inspiradas por Deus. A encarnação de Jesus, a morte e ressurreição de Cristo foi dita, a crença no juízo final, a necessidade da fé para a salvação, e leia muito bem como está aqui.
tá? Tanto nós dizemos que é necessário fé para a salvação, como eles também dizem que é necessária a fé. O batismo como ordem do Senhor, a ética cristã, a confissão de Jesus como o Senhor, a santidade de Deus, a realidade do pecado original e a segunda vinda de Cristo. Esses são alguns, mas realmente, como eu disse para vocês, são muitas, tá? Antes de continuar, eu quero incentivá-los a estudar doutrinas. E até mandei para o grupo de recados, né, nessa semana da nossa igreja, uma promoção que eu tinha achado de um livro de teologia sistemática, estava num preço excelente. Eu acho que o preço daquele livro lá geralmente está na questão de papel, perto de uns R$150. Então, mesmo que você não tenha um Kindle, né, que é o da Amazon lá para você comprar livros digitais, saiba que você pode usar no seu telefone, no seu Android, no seu Apple, tá? Você pode pegar o aplicativo, comprar e até ontem eu olhei de novo, estava menos de R$12, tá? Então é um bom livro, e inclusive esse livro foi o que era a leitura obrigatória na minha época de seminário no Palavra da Vida, tá? Então eu queria incentivá-los a buscar bons materiais e adquiri-los e lê-los, obviamente. Por que isso? Porque a prática cristã, ela é firmada nas doutrinas cristãs. A nossa compreensão do que é certo e errado vem de como nós entendemos as doutrinas bíblicas. Isso vai ao ponto de dizer que uma aula como essa, ela deve lhe ajudar a como conversar com um vizinho, com um amigo ou um parente que é católico e ele precisa ter o conhecimento correto do que a Bíblia ensina. E eu vou dizer, a começar por nós. E uma forma bastante eficiente de engajar católicos em conversas que levam o papo para falar de Deus, não é começar pelas nossas diferenças, mas é começar pelas nossas semelhanças. Por exemplo, Felipe tinha falado, eu chamo do credo apostólico, porque ele tem várias afirmações que tanto os católicos quanto os protestantes concordam. Né? Eu acho que eu trouxe aqui. Quem pode ler para a gente? Du, você lê? Você está perto, você enxerga, vai lá. Amém. Amém? Muito bom. Em nome do... Tanto os católicos quanto os protestantes concordam com isso. Tá? Agora, eu até coloquei em itálico, se deu para você perceber aqui, católica, porque às vezes o próprio católico romano ele tem uma dificuldade de entender que aqui não está se falando da igreja romana, mas está se falando da igreja universal. Até uma modernização de como se fala isso é, na verdade, ler na Santa Igreja Universal. Mas aí você puxa para o outro lado, né? Por quê? Porque a gente tem uma igreja chamada né, a Universal do Reino de Deus, que também não é dessa que está falando. Enfim, a dica é, você não precisa começar, você não deve começar com assuntos delicados e assuntos polêmicos. Não há razão, por exemplo, para eu convidar, falando agora de denominações, um pastor presbiteriano para falar no dia que a gente vai ter batismo. Por quê? Quero ouvir vocês. Oi, Beto. Por que vai divergir? Não é nem somente por isso. Talvez não seja nenhuma questão principal, mas seja porque nós batizamos aqueles que manifestaram sua crença. Nós não batizamos crianças. A igreja presbiteriana batiza criança. Então eu não quero colocar... e nem ser colocado numa situação em que nessa diferença a gente traga questões polêmicas ou algo assim. Semelhantemente, você não precisa se colocar numa situação onde já sabe que os pensamentos e convicções vão além de serem diferentes. Você não precisa começar a falar sobre Maria ou mesmo sobre a função dos sacramentos. Deixa isso para depois, quando a pessoa com quem você está conversando começa a perceber que você é alguém razoável para se conversar. A pessoa começa a ter confiança em poder dialogar contigo.
Então, de novo, temos muita coisa em comum com os católicos, e a verdade é que geralmente, porque os católicos, de forma geral, não leem a Bíblia, eles sabem muito pouco do significado dessas coisas. E ao apontar para a Bíblia, naquilo que nós acreditamos, é possível que eles fiquem interessados em querer saber outros assuntos. Eu falo por mim mesmo. A minha saída da igreja católica foi enquanto eu fazia o crisma. Naquele ano, e eu queria saber respostas sobre a Bíblia, mas o professor, ele nunca me respondia com base na Bíblia. E um pouquinho depois daquilo, um grupo de adolescentes me convidou para fazer parte de eventos que aconteciam na casa deles semanalmente. E uma das vergonhas, assim, no sentido de interno, uma vergonha interna, alguma coisa assim, era de que eu me achava uma pessoa religiosa. Eu sou aquele que fui criado para rezar o Pai Nosso e Ave Maria sempre antes de dormir. Cheguei ao ponto de, pelo menos, com alguma frequência, eu rezava um terço todo. Mas de repente eu me deparo com pessoas que sabiam ter as respostas que eu buscava lá na crisma, e o próprio professor não me dava. E aquilo me influenciou bastante para eu estar mais com aquele grupo e entender mais sobre quem era Deus. Eu até me lembro a primeira vez nesse grupo, quando se separou em pequenos grupinhos, acho que de 3 pessoas, e o pedido foi: gente, então separem, conversem um pouquinho, depois cada um ora. Quando chegou para eu orar, o que eu sabia orar era: Pai nosso que estás no céu, santificado seja... Eu não sabia nem conversar com Deus, né? Mas enfim, depois de você fazer isso com tal pessoa, lembre-se, é a sua função carregar, manter essa conversa, mas o convencimento não é você quem faz. Você não precisa pegar a pessoa pelo pescoço, pela gola e falar: você precisa entender isso que eu estou te falando, né? Deixa que o Espírito Santo trabalhe com isso. Bem, eu já falei bastante aqui e eu ainda não orei, eu quero orar com vocês, tá bom? Senhor, obrigado por estarmos juntos, obrigado pela oportunidade de fazer isso. E agora, Pai, talvez um ponto um pouco mais difícil para eu, enquanto alguém não totalmente conhecedor disso que está sendo explorado aqui, Pai, que nós possamos considerar, que nós possamos aprender mais e, no final das contas, Pai, servir justamente para isso, para entender melhor a Tua Palavra e com mais amor, com mais graça, com mais misericórdia, poder conversar com pessoas que têm nenhuma compreensão ou pouca compreensão ou estão enganados, Pai, porque ainda não conhecem o Senhor e a Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei para vocês, a ideia aqui eu dividi nas solas, tá? Então vou apresentar para vocês um pouquinho, e olha só, já podem preparar a sua Bíblia aí, podem preparar o seu celular, porque hoje é dia da gente ver muita coisa que está na Bíblia. Eu vou pedir para vocês muitas vezes lerem, talvez eu até... tanta coisa que tem aqui que eu sei que o tempo vai ser insuficiente. Eu vou tentar equilibrar as coisas para a gente pelo menos ver um pouquinho em cada uma dessas sessões, porque é importante que, ao olhar para as doutrinas católicas, a gente entenda qual é a nossa doutrina. Então, por exemplo, quando a gente fala de somente a Escritura, para nós, evangélicos ou protestantes, as Escrituras são vistas como suficientes para a nossa salvação. E de que qualquer tradição, ela deve ser avaliada à luz das Escrituras. Olha só, para a gente entender um pouquinho mais daquilo que nós pensamos. São vários os textos. E é aí que eu vou ter que ter a habilidade de ver com vocês. Eu acho que vai ser interessante o seguinte: olha para esses trechos, cada um de vocês. Não é para ler todos, escolha um e leia agora, tá bom? Essa é uma aula que vocês vão fazer bastante exercício. E o que eu vou pedir é ler, escolhe um. Então eu escolhi João 5,39. Você vai ler, e o contexto que nós estamos falando aqui é de sola Escritura, somente Escritura. E você pensa, o que esse texto está me ensinando a respeito da Bíblia? E aqueles que quiserem comentar, daqui a alguns segundinhos eu vou deixar. E a gente tenta juntar um pouquinho mais esses comentários, tá bom?
Excelente. Vamos fazer o seguinte, a Kércia leu em voz alta, não vamos precisar fazer isso, tá bom? Leia você, pense você sobre esse versículo, tente refletir o que esse versículo me ensina sobre, nesse caso, a Bíblia. Então vou aproveitar, já que a Kércia leu esse versículo em voz alta, alguém mais escolheu João 5,39? Na verdade, a minha pergunta é, o que ele está nos ensinando a respeito da Bíblia? Alguém quer comentar? Ou se eu falo assim, eu li tal, e esse está me falando isso a respeito da Bíblia. Não sei se a sua intenção foi talvez não tenha sido essa, mas para mim sim, o modo é o textual. Sim, ele é. Talvez não é à toa que ele seja o primeiro, tá bom? Mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, tá? E o 17 vai falar até para que o homem seja pleno, para toda sua boa, para toda obra. Então vai falar que toda ela é, por exemplo, o que fala dela? Fala que toda ela é inspirada. O que fala também? Fala que ela é útil. O que João 5,39 fala? Jesus confirma a importância das Escrituras. Fala que é por meio dela que nós conseguimos a vida eterna. Uma outra passagem, alguém que lê outra. Ok, ainda que ela se refira especificamente a Apocalipse, é possível sim fazer uma aplicação para dizer que da Escritura nada se tira. Ela é perfeita como ela está sendo apresentada para nós. E aí, Ricardo? Exatamente essa questão das pessoas procurarem a Bíblia, sabendo que ela é a verdade, e conferindo se o que o Paulo estava falando era exatamente verdade. Exatamente isso. Eu oro para que a Igreja Batista Fonte aqui seja uma igreja bereana. Tá? A autoridade que eu tenho não foi dada, ou não é dada, por ninguém, a não ser aquilo que eu falo, que é reflexo das Escrituras. A autoridade que eu tenho, ela deve refletir a autoridade que a Escritura tem sobre todos nós. E por isso, eu não sou infalível. Eu vou falar coisas aqui que são passíveis. Primeiro, tudo de ser examinado. E em segundo, o que estiver errado, de ser questionado, de ser criticado. Ok? Então a Bíblia é tão suficiente que na verdade o que ela tem, nós não precisamos ir além dela. O que ela nos ensina, basta. Isso aqui é doutrina da Igreja Protestante. É isso que nós entendemos das Escrituras. Mas não é assim exatamente que o catolicismo vai olhar para as Escrituras. No entanto, saibam também que eles também vão basear o seu conhecimento, o que eles creem, também em versículos bíblicos. Vamos ler juntos o primeiro, por exemplo. Mateus 16, versículos 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. A gente viu um pouquinho isso com o Rogério. Como é que a Igreja Católica olha para essa passagem e o que acontece como consequência da forma como eles interpretam? Quem se lembra? Tá. Vou dar um passo para trás aqui, talvez eu tenha falhado num ponto. O ponto é que a Igreja Católica, ela olha para a Escritura como algo vindo de Deus, sim. Mas ela não olha como material ou a fonte que é suficiente para que nós tenhamos as doutrinas para praticar. Ela também olha para a tradição e para o que os bispos, na verdade é o magistério, os bispos e os papas, alegaram na sua posição de liderança com relação
ao que eles disseram ter vindo de Deus. E um pouco disso vem por aquilo que eles chamam da doutrina da sucessão apostólica. Significa que daqueles 12 apóstolos que existiam, Pedro havia sido estabelecido como o principal, e os que vieram depois dele, eles têm a autoridade que Pedro tinha enquanto apóstolo. Aqui tem um texto, por exemplo, em Atos 1, 20 e 26. Vamos ver, sem olhar. Que texto que vocês acham que é esse aqui? E que pode dar uma inclinação daquilo que a Igreja Católica está falando. Oi? Não, antes disso. Seria Matias entrando no lugar de Judas Iscariotes. Então eles vão usar essas passagens, e o que a gente não vai fazer aqui hoje é uma exegese de cada uma dessas passagens para mostrar, o contexto é esse, então não deveria ser interpretado assim, um assado. O que eu estou fazendo para vocês é apresentando as diferenças, ou aquilo que eles acreditam. E o que eles acreditam está, sim, baseado na forma como eles interpretam as Escrituras. E, de certa forma, o que eu estou dizendo para vocês é que isso também é uma aula de hermenêutica. Por quê? Porque interpretar equivocadamente as Escrituras nos levam a erros doutrinários. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que Jesus faz? Ele trata Pedro de forma especial. E a sugestão aqui é que ele teria um papel de primazia sobre os outros apóstolos. E isso é visto pelos católicos como um indício desse papel de Pedro e o dos seus sucessores. Então, a Igreja Católica, ela olha para as Escrituras e vê ela como inspirada por Deus. Mas ela também acredita firmemente nisso que perdurou durante toda a história dela. Uma história que, na verdade, não existe desde o primeiro século. Tá? E o que acontece é que, durante essa história, os papas, esses sucessores, supostos sucessores de Pedro, eles falaram coisas que se tornaram doutrinas dentro da Igreja Católica. Então, eles levam em consideração o que nós chamamos de tradição. Gente, toda igreja tem tradição, nós também temos tradições. Enquanto Igreja Batista, nós também temos tradições. A questão é em que lugar que você vai colocar a tradição. E o que o catolicismo faz? Aqui está as Escrituras, como o mais importante inspirado por Deus. Ele leva a tradição ao mesmo patamar das Escrituras. E esse é um perigo muito grande. Então, tem tradições? Tem. Nós temos, às vezes a gente fala de usos e costumes, né? Essa é uma expressão que se fala muito. Então, você vai numa igreja, por exemplo, como a Assembleia de Deus. A questão de vestuário é importante para eles. Mas até onde eu conheço, eles não estão colocando no mesmo patamar que a Bíblia. Para eles é bastante importante, mas está abaixo. Então, só de curiosidade, talvez minha aqui, mas é bom que a gente fale sobre isso. Ainda que não envolva somente a Igreja Católica Apostólica Romana. Como é que vocês vão lidar quando alguém chegar diante de vocês e falar, Deus disse isso, e te fala alguma coisa? Ou Deus mandou lhe dizer. Como é que você vai lidar com isso? Isso não é diferente do que a gente está vendo aqui, quando um Papa chega e fala que se torna a doutrina da igreja aquilo que ele está dizendo. E se você entende a doutrina bíblica tal como ela é, a primeira impressão que você precisa ter é que aquilo que está sendo dito, primeiro, precisa estar em concordância com a palavra de Deus. Segundo ponto, é que aquilo que a pessoa está te dizendo, ela é desnecessária enquanto
a suficiência do que você precisa para viver a sua vida. Se você acredita na suficiência das Escrituras, e essa é uma doutrina bíblica, ao ouvir alguma coisa assim, entenda, ela é desnecessária para que você viva conforme a vontade de Deus. Eu não vou aqui ficar questionando hoje se isso pode ou não acontecer. Eu acho que Deus ele continua trabalhando na vida de cada um e de uma forma, inclusive, personalizada. Porque cada um de nós é uma pessoa diferente. Mas se a gente não estiver atento ao que a palavra de Deus fala, a gente vai ficar muito frustrado com esse tipo de coisa. Vou para um próximo ponto aqui, gente. Mas antes, dizer para vocês que a principal diferença do protestantismo, do evangélico e do catolicismo, é a questão da interpretação final e infalível. Oi, Rogério. Está em Gálatas capítulo 1, mas eu não achei o versículo aqui. Deixa eu mostrar para vocês então com relação somente à fé. O que nós, enquanto protestante, cremos com relação a isso? A salvação é só pela fé? Gente, é só pela fé? Sim, é só pela fé. É isso que nós cremos. Só é suficiente a fé para que nós sejamos salvos. Não precisa de nenhuma obra para a justificação que Deus nos dá. E de onde nós tiramos isso? Aí escolha o seu. Vai lá, de novo, exercício. Escolha uma passagem. Quem quiser, a primeira é a mais clara, é uma que eu repito constantemente aqui. Aliás, só falando uma observação do ponto passado, eu já mostrei para vocês um desenho aqui, de um menininho assim, mas assim, Deus, me fala da tua vontade. E vem lá do céu uma mão assim, ó, dando uma Bíblia. A vontade de Deus já foi revelada. Se você quiser saber a vontade de Deus, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A base da salvação, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e vai falar somente a graça, é a graça. A graça é a base. O meio é a fé. Não por obras, para que ninguém chegue lá diante do Senhor e fale assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Alguém quer fazer algum comentário sobre outro versículo aí? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não é pela prática da lei que nós somos salvos. A lei serve para quê? Para mostrar o que é certo e o que é errado. Não por fazermos o que a lei manda. Isso mesmo. Por obras da lei ninguém será justificado. Por mais que a gente faça o que a lei manda, onde é, mas é a fé. Gálatas é um excelente livro para mostrar para você que não é com base no que você faz que você será salvo. É exclusivamente a fé. É a fé que te coloca na condição de justificado, na condição de nova criatura, na condição de salvo, na condição de redimido, e por aí vai. E quanto aos... O que a Igreja Católica pensa disso? Para a Igreja Católica, ela defende que a salvação é um processo que envolve a fé, a graça de Deus, mas também boas obras e os sacramentos como meio dessa graça. E para fundamentar essa visão, ela também usa passagens bíblicas.
Então talvez a que mais vai perturbar é essa primeira de Tiago. Afinal de contas, quero ver a sua fé, porque se não tem obras, a sua fé é morta. Não, mas espera aí, é a fé, é somente a fé ou eu tenho que fazer alguma coisa? Vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Isso é uma afirmação de Tiago. Que lido assim somente ele, realmente é isso. Mas existe um contexto, como todos os versículos que a gente pode e deve ler aqui. Felipe, você quer falar? Eles acham que não católicos podem ser salvos? Eu não entendi isso. Os católicos acreditam que não católicos podem ser salvos? Eu creio que sim, Felipe, mas eu não tenho essa resposta. Tá? Eu falo para vocês, gente, que para mim uma das coisas mais difíceis para entender a minha saída do catolicismo para a igreja evangélica foi me desvincular da figura que o Papa tinha. Para mim era como se a igreja protestante era os rebeldes da área cristã. Eu tipo, como assim eles... Por quê? Apesar de não conhecer a doutrina da sucessão apostólica, hoje eu não conheço ela plenamente, mas naquela época menos ainda, eu tinha o Papa como uma figura divina, não divina, mas autorizada por Deus para o exercício que ele tinha. Então, a minha saída para o protestantismo, eu me sentia quase que como um rebelde. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha como, especialmente olhando o versículo sozinho, ele pode te dar uma noção de que realmente as obras são necessárias. Romanos 2, 6 e 7. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Gente, contexto é tão importante na Bíblia, tão importante que existe uma história, logo no começo de pelo menos um evangelho, que todos precisam conhecer. Quem chega para Jesus e tenta ele? Satanás. E como é que ele tenta? Oi? Usando a Bíblia. Exato. Tá escrito. Lá. Seria legal se ele faz. Satanás. Texto fora do contexto é pretexto. Mas ele fala, mas também está escrito. E ele coloca no contexto correto. E Satanás não cansa disso, porque ele vai fazer de novo. Vai usar a Bíblia de novo. E vai tentar Jesus com a palavra de Deus. Olha, pense a conclusão disso, sabe o que é? É que texto fora de contexto não é só pretexto, é satânico. Faz um estrago. E olha, quando eu falo texto, eu não estou falando nem só do que vem antes do que vem depois. E é por isso que às vezes muito o exercício de ensinar, entende, por exemplo, de entender qual é a razão, qual é o propósito do livro de Atos, do livro de Eclesiastes, do livro de Tito, do livro de Ruth, todos esses que nós já estudamos aqui. E você vai ter que olhar para aquela passagem dentro daquele contexto todo. Então qual é a principal diferença? A justificação é um ato único pela fé para os protestantes, enquanto para os católicos é um processo que envolve tanto fé quanto obras, incluindo os sacramentos como meios da graça. Vamos para o próximo. Solos Christus, que significa que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Os protestantes, eles acreditam que Cristo é o único necessário para a intercessão e a redenção dos pecados, rejeitando qualquer mediação dos santos ou figuras religiosas para desfrutar da graça de Deus. E de onde se tira isso?
Eu vou trazer um bombom na próxima semana, eu não vou estar aqui na próxima. Eu falo assim, quero ver, que fala um versículo, mas está lá, ó, gente, ó. De novo, são vários. Quem sabe João 14,6 de cor? É isso aí, vai lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Hebreus 7,25. Portanto, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Colossenses 1,18, pular um pouquinho. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Enfim, João 3,16, acho que vocês também sabem. Mas, e os romanos? Eles também acreditam que Jesus é o único redentor e mediador entre Deus e a humanidade. Sabiam disso? É que a prática parece ser bem diferente disso. Porque ele ensina que a intercessão dos santos e de Maria é uma expressão de comunhão dos santos, no qual os membros do corpo de Cristo, e aqui mais um probleminha, vivos e falecidos, oram e intercedem uns pelos outros. E de onde que eles tiram isso? Primeiro ponto desses, desculpa, volta aqui. A comunhão dos santos e a intercessão mútua. Então, Romanos 12,5. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E, gente, aqui assim, cada vez mais a gente vai entrar, você vai falar assim, mas da onde que está tirando essas coisas do versículo? Tá? E tem mais histórias por detrás dessas passagens que eu até mesmo desconheço, mas são os fundamentos deles para acreditarem nisso. Por exemplo, Hebreus 12:1. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, mas aqui existe uma intercessão. Por alguma razão no meu Instagram começou a aparecer uma moça que vai defendendo as doutrinas católicas, né? Ela começa num preto e branco durante 5 segundos, né? E depois ela defende a fé católica. E um dos que eu vi recentemente foi essa, por exemplo. Ela vai falar, vocês vivem falando para a gente, né, que Jesus é o único mediador, mas nós também acreditamos que Ele é o único mediador. Mas nós não falamos sempre com Ele, porque nós também acreditamos que aqueles que são amigos dele, estão próximos deles e podem interceder por nós. Vocês também não pedem oração para que intercedam por vocês, uns pelos outros? Né? Então ela faz uma jogada, e muito boa jogada. Então, mas ela vê, e ela comenta a respeito, inclusive, dos mortos, que os mortos também intercederiam, né, pelos vivos. Aqui tem mais, gente. É a intercessão e oração pelos outros. Eu pulei um. Maria como intercessora e mãe dos fiéis. Olha só que interessante isso. O que é João capítulo 2? Esse comecinho aí. É o casamento, lá em Caná. É lá que acontece qual milagre? Isso, água para o vinho. E lá é que acontece um diálogo entre a mãe de Jesus, entre Maria e Jesus. Tá? E o que acontece? Eles vão pegar essa interpelação, esse pedido de Maria, falando assim, ela pode pedir para o filho. E quando ela pede, o filho faz. Gente, é aquela história. Se você pergunta, é isso que esse texto está ensinando? Não é isso que o texto... Aquela perguntinha de qual é o propósito, qual é o objetivo do autor ter escrito e que escreveu, ela é muito importante. No meu desafio de estar aqui quase que semanalmente com vocês, eu falo para vocês que esse
é o que mais traz aflições para o meu coração. Por quê? Eu posso chegar aqui, de certa forma eu posso chegar aqui e falar para vocês que alienígenas existem, e seres vivos em outros planetas. E vou fazer uma afirmação como essa. E sou capaz, acreditem, eu sou capaz, de abrir a Bíblia e querer provar isso para vocês pela Bíblia. Isso é possível. Sabe o que não é possível? É que quando existe algum texto que pudesse dar essa noção, na verdade, não é a razão pela qual o autor escreveu. Um perigo que todo mundo que ensina tem é de chegar com uma ideia até aqui, seja lá a ideia que você tem. E você abre a sua Bíblia e você baseia as suas ideias usando a Bíblia como escudo para as suas ideias. Ao invés de você pegar a Bíblia e dizer o que a Bíblia está dizendo ali. Não o que eu estou dizendo e usando a Bíblia como justificativa, mas realmente expondo. É isso quando eu falo para vocês de exposição. É por isso que é muito mais fácil eu enquanto pregador aqui, chegar com uma ideia e querer defender as minhas ideias somente lendo um versículo ou outro, sem o seu contexto na Bíblia. Oi, Rogério. Exato. Sabe quem é outro personagem que foi cheio de graça na Bíblia? Não, esse também. Esse que você pensou também. Mas Estevão é dito que ele era cheio de graça. No entanto, ele era pecador. Bem, tentando responder um pouquinho, eu diria assim, o que eu vejo das Escrituras é que sim, Jesus teve um nascimento virginal. O que acontece é que nesse ponto, o catolicismo vai dizer que Maria permaneceu virgem até a sua morte. Porque o catolicismo, ele associa a questão sexual com impureza. Então, nesse ponto, só que a Bíblia vai falar para a gente que Jesus teve irmãos e irmãs. E o que o católico vai afirmar com isso? Vai afirmar que aquilo lá, na verdade, era o núcleo familiar. Não são filhos de Maria, mas são outros que compunham a família, e sendo assim, os irmãos e irmãs de Jesus. Não é por menos que assim, agora eu vou falar do que eu ouvi, não do que eu estudei exatamente agora, mas existe uma associação do pecado original, como se Adão e Eva, o que aconteceu foi que eles tiveram uma relação ali e aquilo, ou comer da maçã significaria isso. Aliás, gente, a igreja, a doutrina católica, ou a interpretação católica, ela é bastante... Não era a palavra simbólica que eu queria. Alguém pode me ajudar assim quando não é literal? Oi? Alegórica, obrigado. Alegórica. Eu recentemente tive num momento meio ecumênico, um padre e a gente estava falando para um determinado grupo, e quando o padre começou a falar, ele começou a falar de João no barco, e começou a falar que o barco significava uma coisa, que as águas significavam outra coisa, que o vento significava aquilo. Isso é alegoria. E não é assim que nós olhamos para a Escritura. O barco, ali, é o barco. O vento ou seja, se o texto não nos dá condições de olhar, de alegorizar, por exemplo, nas Escrituras nós temos uma literatura considerada apocalíptica. Você vai encontrar isso em Ezequiel, você vai encontrar isso no próprio Apocalipse, e realmente... Ali existem figuras de linguagem, ali significa, existem símbolos ali. Mas mesmo assim, a nossa leitura ela é literal, com uma compreensão das figuras de linguagem. Alguém levantou a mão? Vamos então falar da Sola Gratia. Sola Gratia ensina que a salvação é um dom gratuito de Deus concedido pela sua graça, sem que o ser humano possa merecê-la ou adquiri-la por meios próprios. Essa graça é eficaz através da fé em Cristo. De onde nós tiramos isso? Mais uma vez, lá está Efésios 2, 8 e 9.
Vamos ler aqui um que a gente ainda não tinha olhado, mas vamos lá, eu tenho aqui. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não é algo que a gente faz, é algo que Deus fez. Gálatas 2,21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Ou seja, a justiça, né, a questão da salvação, de novo, é graça de Deus. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É graça de Deus. Mas não é assim que a Igreja Católica exatamente olha para isso. Então ela vê também salvação pela graça com cooperação humana. Usando, por exemplo, Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou 2 Coríntios 6, 1. E nós, cooperando com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Gente, de novo, eu posso passar aqui para vocês versículos e versículos, e seria digno sim de estudar cada um no seu contexto para entender exatamente o que está sendo falado. Mas eu quero aqui que a gente tenha pelo menos uma compreensão macro, tá, das diferenças que nós temos. E essas diferenças, ainda que nós tenhamos muitas semelhanças, essas diferenças são suficientes para que a gente ainda deva continuar o nosso trabalho de falar a verdade para essas pessoas. Porque eles precisam, tanto quanto nós precisamos, de entender a verdade e de crer na verdade. A importância das obras como fruto da graça. Bem, vou pegar esse Efésios 2,10, porque, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Parece que precisa de obra. Agora, quais são os 2 versículos que estão antes dele? Acabamos de usar isso nesse mesmo ponto. 8 e 9 é o que vai falar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E aí ele vai falar, pois somos feituras dele, criados. O que ele está querendo dizer? Ele está falando que o propósito pelo qual nós fomos salvos é para fazer boas obras. Não são as boas obras que nos fazem salvos, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Os sacramentos como meio da graça. Eu vou ler só um parágrafo que eu tenho anotado aqui, porque até eu tenho dificuldades com essas questões de sacramentos, tá bom? Eu não fui muito a fundo nisso, mas a Igreja Católica acredita que os sacramentos são canais especiais pelos quais a graça de Deus é comunicada aos fiéis. Esses sacramentos são instituídos por Cristo e considerados necessários para a salvação em diversas situações. Os sacramentos são meios de graça, especialmente o batismo e a Eucaristia, a ceia, e são vistos como momentos em que Deus age diretamente na vida dos fiéis. Quem aqui já foi um bom católico e se lembra de outros sacramentos? Então pesquisem aí no Google de vocês, depois falem. Mas o que eu me lembro, casamento é um sacramento. A crisma é um sacramento. Acho que até a extrema unção, ou unção, não é? Assim, mas eu, de novo, não sei, vocês podem olhar direitinho. Aliás, deixa eu fazer um pedido de desculpa aqui. Eu acho que eu falei para vocês, e mais de uma vez eu falei isso. Porque eu tinha escutado isso, mas ao estudar, não é isso. Pelo menos no que eu falei para vocês que, inclusive no catolicismo, Maria teria também tido um nascimento virginal, além de Jesus. Mas não é isso. Ela não teve, a mãe dela não era necessariamente virgem ao nascimento dela. Porém, ela é considerada imaculada.
Assim como Jesus, então quer dizer, se eu perguntar para um católico que conhece e é sincero, ele vai responder, Jesus não foi o único que não pecou. Maria também não pecou. Tá? Já são 10h30, vamos mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Esse é o último ponto. Somente glória a Deus, só lhe deu glória. Isso significa que toda glória é devida somente a Deus. E esse princípio ele enfatiza que a vida cristã, ela deve ser vivida. O foco ou o propósito da vida cristã é glorificar a Deus e que nenhuma honra deve ser direcionada aos homens, especialmente no contexto de salvação e intercessão. E de onde nós tiramos isso? Isaías 42:8 vai falar disso. 1 Coríntios 10:31. Vamos para esse de 1 Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isaías 42:8, eu vou ler. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. A salvação como obra exclusiva de Deus, isso é o que nós, enquanto protestantes, pensamos. Cristo como mediador e centro da glória. O Espírito Santo glorifica a Deus através dos fiéis. Mas tem mais. A criação e a vida dos fiéis como reflexo na glória de Deus e rejeição da glória humana e idolatria. E agora sim, começam o que os católicos pensam. Quem aqui já ouviu assim, mais ou menos, mas vocês adoram Maria? Vocês já escutaram isso? Algum protestante acusando um católico, fala assim, mas você adora Maria? Vai falar assim, não, eu não adoro Maria. Eu venero Maria. Eles fazem uma distinção e eles usam essas palavras que, aqui ó, ela vai falar, então ela não tem uma latria, vamos colocar idolatria, né, ou uma adoração a Maria. Ela tem uma dulia por Maria. Então existe uma veneração aos santos. Como, por exemplo, a pergunta seria, por que Hebreus 11 vai falar daqueles heróis da fé, como Abraão, Moisés? Olha, a gente olha para eles como, né, venerando esses homens pelos seus grandes feitos, pela sua grande fé que tiveram e servem para a gente como inspiração para que nós sejamos assim também. Tá? Então ela considera, a Igreja Católica considera a memória dos santos e honra isso para que a igreja do dia atual seja mais como a Bíblia ensina. Ou ele vai usar, que nem está aqui, 1 Coríntios 11:1. O que Paulo está falando? Sejam meus imitadores. Claro que ele vai dizer, como eu sou de Cristo, mas ele está falando, me imite. Então, de certa forma, esse relacionamento, essa identificação, não sei, mas vamos lá, essa veneração. Tá? Tiago 5,16 vai dizer, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A veneração especial a Maria. Então você tem uma dulia, você tem uma hiperdulia. Lucas 1:28. Quem é que fala assim? Ave Maria, cheia de graça. Quem é que fala isso? Vocês sabiam que isso é bíblico? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a tua voz entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Oi? Até aí está certo. Quem é que fala isso? Isabel. Ela vai lá visitar, né? E o bebezinho dela já sente de longe que Jesus está chegando, né? Que o João Batista sente, né? E ela, agora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Até pulei parte aqui. E, enfim, ainda que, gente, existe uma briga nessa expressão, né? Mãe de Deus. Eu sou daqueles que essa não é uma briga que a gente precisa ter. Oi, Felipe.
Eu não entendi o que você disse. Seria nestorianismo dizer que Maria não é mãe de Deus? Depois você explica pra gente sobre o nestorianismo, tá bom? Eu mesmo não me lembro, tá, Felipe? Mas eu sei que você está falando de uma heresia. Eu sei que, assim, existe sim essa briga. Eu não sou dos que brigam, por quê? Porque eu olho para as Escrituras e eu vejo que Maria, ela é a mãe de Deus no sentido de ser a mãe da segunda pessoa da Trindade, enquanto quem Ele foi entre nós. Eu não tenho problema com isso, isso é uma afirmação teológica. Se Jesus era Deus e Maria deu à luz a Jesus, portanto, Maria era mãe de Deus. Ela é mãe do Pai? Não, não é mãe do Pai, ela também não é mãe do Espírito, tá? E eu acho que é desnecessário brigar com isso, tá? Enfim, mas esse é para talvez... Pois é, no cântico dela, você vê a humildade dela, a submissão dela, a ordem celestial anunciada pelo anjo de que ela seria mãe, né? Isso mesmo, foi um vaso, né? Lucas 1,48, pois eis que desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Óbvio, existe outra mãe que concebeu alguém nessa condição e ainda a pessoa que veio a nascer, né? Bem, aí ele vai mostrar um pouquinho dessa diferença, depois a comunhão dos santos. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Gente, de novo, era assim, de forma geral. Eu não tenho nenhuma especialidade nisso para vocês. Eu fiz aqui uma pesquisa, achei que seria interessante mostrar para vocês com base nessas solas. Aqui tem muito mais coisa, inclusive, do que eu consigo expressar e às vezes entender, tá? Mas talvez, eu diria, fique a lição para nós. A gente está olhando essa questão de seitas e heresias, de entender que seja no catolicismo romano, seja em qualquer outra denominação ou religião, primeiro a gente precisa ter um espírito de humildade e entender que um dia nós não conhecíamos a verdade. E a verdade veio até nós como graça do Senhor Jesus. Inclusive para a iluminação da nossa mente, para entender o que era correto. Foi Ele quem trabalhou primeiro em nossos corações. Foi Ele quem trabalhou em nós para que produzisse uma fé que pudesse responder positivamente às afirmações que talvez os nossos olhos lessem e ainda assim não entendessem. Isso é graça de Deus. E com essa humildade é que a gente precisa chegar para essas pessoas, com o amor de que, assim como um dia nós estávamos carentes de Deus e carentes dessa compreensão, eles também estão, e você precisa ser instrumento de Deus para isso. Recentemente eu comentei com vocês, e vocês sabem disso, e eu falei isso da própria pregação. Meu pai faleceu um mês menos um dia. Foi dia 25 do mês passado. E meu pai não conhecia o Senhor. Não conhecia no sentido de entender a graça, de confiar na salvação que Ele propôs para todo aquele que nele crê seja salvo. Meu pai não está num lugar melhor. Meu pai não deixou de sofrer. Você acha que é fácil dizer isso? Não é fácil, mas é a verdade. A verdade que a Bíblia ensina. E que se as pessoas que estão ao seu redor e que você ama ainda não sabem disso, você precisa ser sal e luz para essa pessoa. Isso é o melhor que você pode fazer para as pessoas que você ama, é falar dessa verdade e deixar que essas pessoas considerem isso. E ore para que Deus possa convencê-las disso. Nós temos uma nação extremamente romana nesse sentido. Ontem eu passei ali na Perpétua do Socorro, a igreja estava, antes de ontem, estava muito cheia.
E são pessoas que genuinamente estão buscando a Deus. Mas à luz do que a gente viu hoje, a minha pergunta é: que Deus que elas estão buscando? E que Deus que tem sido apresentado ali naquele meio? É o Deus que você precisa se esforçar para ter a salvação? É um Deus que você precisa acreditar no que uma pessoa está dizendo como se fosse a voz do próprio Senhor? É um lugar em que a fé não é suficiente. Enfim, meus queridos, a gente precisa orar. E cuidado, se orgulhar de você fazer parte da família de Deus. Se você for se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe desse Deus que graciosamente te salvou. Dele ser quem Ele é. Então vamos orar. Senhor, nós precisamos conhecer a Tua Palavra e, consequentemente, te conhecer por meio dela, Pai. Saber que o Senhor nos ensina, saber o que o Senhor requer de nós, saber onde estamos falhando contigo, Pai. Pai, nos ajude enquanto hoje, aqueles que creem em Cristo, crentes no Senhor, nós possamos não somente conhecer a Tua Palavra, mas vivê-la de tal forma que nos incomoda o dia que nós não apresentamos para alguém a salvação que existe em Jesus Cristo. O Senhor tem sido paciente com tantas pessoas, Pai, para que elas entendam, para que elas creiam, para que elas vivam e desfrutem, Pai, das Tuas promessas ainda nessa vida. E o Senhor deixou como exercício, como tarefa, para que nós pudéssemos fazer isso. Pai, nos perdoe a negligência de não compartilhar, de não anunciar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Pai, nos incomode, nos discipline, para que nós possamos, Pai, ser uma igreja que ama a sociedade, ama as pessoas como o Senhor Jesus Cristo amou, a tal ponto de ter se colocado voluntariamente naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. Pai, eu te peço, continue sendo misericordioso com aqueles que estão ao nosso redor, Pai, nos dando tempo para fazer o que devemos fazer, para anunciar a verdade, Pai. Pai, tira de nós qualquer tentação de sermos arrogantes em fazer parte da Tua família. É pura graça do Senhor, nós não merecemos o que o Senhor nos deu. E que isso nos constranja, Pai, a ponto de, mais uma vez eu digo isso, terminar o dia e quando orarmos ao Senhor, nós pedimos perdão pelas oportunidades que perdemos. Nos ajude, Pai. E tudo isso nós fazemos para a honra e glória do Teu nome. E em nome de Jesus que eu oro. Amém. Tenham todos um bom domingo e até mais tarde.